Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Camila e hoje eu venho com mais um vídeo para vocês. Bom, esse vídeo de hoje, ele é um pedido do meu cliente Rubens Moraes, tá? Ele me fez uma solicitação de um serviço e permitiu que eu dividisse aí, que eu compartilhasse o resultado do serviço, o código desse serviço com vocês, tá? Então eu vou contar para vocês agora qual que é o serviço que ele solicitou, tá? Para quem quiser entender melhor a solicitação dele, pode vir aqui no meu vídeo Dashboards dentro do cabeçalho, tá? E aqui no comentário vocês vão ver o pedido dele e tal. Depois ele entrou em contato comigo e fez essa solicitação formal, tá? Então o que que acontece? Ele precisava o quê? Ele tem uma consulta, tá? Ele tem um botãozinho Room, no caso aqui eu nomeei o meu botão com o nome de aprovar. Ele tem um botãozinho Room dentro da consulta e quando esse botão Room ele é habilitado, é, todas as linhas da consulta recebem um checkbox. Então ele precisava o quê? Que a cada vez que ele clicasse em um dos checkbox, o valor da linha, tá? O valor da linha fosse somado aqui em cima. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui alguns títulos, tá? Com uma data de vencimento e um valor e a situação, no caso o status. Então, por exemplo, se eu clicar na água, ele vai já me mostrar aqui qual é o valor da água. Se eu clicar também na internet, ele vai somar para mim a água mais a internet e vai me dar a totalização aqui em cima. Então, no caso, isso aqui seria uma breve soma para que ele possa saber quanto que ele vai estar aprovando, tá? Então, isso daqui é só um exemplo do que ele precisa, tá? Então, eu fiz esse código aqui, vou compartilhar com vocês agora. Vou mostrar para vocês como que a gente faz para chegar nesse resultado aqui, tá? Então, se eu for clicando aqui, ele vai somando todos os valores ali em cima, tá vendo? E aí, se eu for tirando, for desmarcando, ele vai subtraindo. Então, normal, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que faz. Bom, primeiramente, eu vou criar uma tabela dentro do meu banco de dados, eu vou fazer com vocês do zero, tá? Para quem não tem nenhuma noção, aí eu vou fazer do zero para que vocês possam entender. Então, eu vou criar uma tabela aqui chamada títulos. Vou colocar aqui um código 001 underline títulos. Esse código aqui, tá? Não tem nada a ver, é só um código para que eu possa depois me entender com o banco de dados para saber o código da aula que eu estou publicando, tá? Então, no caso, o nome da tabela seria só títulos. Vou adicionar aqui um campo chamado ID. Esse campo ele é chave primária, não pode ser nulo e ele é autoincremento. Vou criar um campo também chamado título. Esse campo vai ser um varchar de 100. Vou criar um campo chamado dtvenc, de vencimento, vai ser um campo date. Vou criar um campo chamado valor, que vai ser um double. Um campo status, que vai ser um tinyInt, vou botar 4. Deixa eu ver, ID, título, data, valor, status. Deixa eu só ver aqui se vai ter algum outro. Título, vencimento, valor, status. Tá, é isso mesmo. Então, esse daqui não precisa, eu vou remover. Então, o meu título não pode ser nulo. Tá, minha data de vencimento, ok. Vou colocar aqui o meu status, ele vai ter um valor default de 0, tá? Então, deleta. Vou aplicar para criar minha tabela. Então, eu já tenho a minha tabelinha criada. Agora, eu vou lá dentro do meu script case, vou criar uma nova aplicação. Nesse caso, eu vou criar só uma... Eu poderia, no caso, para esse exemplo, criar só uma aplicação de consulta, que no caso é o que ele está utilizando, tá? Mas eu vou criar uma consulta e um formulário. Então, para poder criar uma consulta e um formulário, vocês podem vir aqui em criação de aplicação expressa, tá? No caso, em lote. Vai selecionar a tabela que você quer e ele vai te mostrar. Você pode criar um formulário e uma consulta ao mesmo tempo. Isso para você não precisar criar uma consulta e um formulário separado. Você pode criar os dois juntos. Tá? Então, eu posso usar dessa forma aqui. Vou avançar, vou fechar esse aqui que a gente não vai usar. Aqui é o nome, tá, da tabela, do formulário que a gente vai utilizar. Então, vou colocar aqui só forma e títulos, vou tirar esse 001. E aqui na consulta também, então é grid underline títulos. Vou definir que a minha tabela, o meu formulário é único registro. Aqui embaixo eu vou colocar para gerar o código fonte e já vou querer editar as duas aplicações, tá? Então, concluir.
Aqui ele vai preparar os dados, preparar as informações. Verificando a biblioteca. Agora ele está gerando os códigos, gerando as aplicações. E pronto, finalizou. Notem que ele já vai abrir para mim aqui duas aplicações, Form Títulos e Grid Títulos, que foi as que a gente criou. Tá? Ambas aplicações já estão geradas, então eu posso executá-las já direto. Executei e ele trouxe para mim aqui já a consulta com o botãozinho novo, para que eu possa inserir um novo título. Tá? Com o título, tudo aqui como ele traz. Agora a gente precisa dar uma estilizada nisso aqui. Eu não vou mexer muito porque o foco não é a estilização, tá? Então eu vou fazer só o que a gente precisa fazer. Então eu vou adicionar aqui alguns títulos. Vou adicionar aqui o título, sei lá, vou colocar alguns valores que não tem nada a ver, tá? Então aluguel, data de vencimento, vou colocar, a gente está em março, vou colocar 10 de março de 2017, o valor vou colocar R$500. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, eu vou lá no formulário só para eu poder mudar no campo valor. Eu vou só colocar uma formatação aqui, para que ele possa inserir certinho no banco de dados. Não precisa de símbolo monetário, eu quero 2 casas decimais. Pronto. Vou gerar aqui de novo. Gerou, ok, vou voltar aqui, vou cancelar e vou lá de novo. Agora sim, vou colocar aqui. Aluguel, 10 de março de 2017, o valor, vou colocar 1.200. Opa, 1.200. Status, vamos mudar o status também. Esse status aqui também não tem nada a ver, tá? É só para ficar uma coisa mais decente. Até porque essa tela aqui eu vou utilizar ela como exemplo no próximo vídeo também. Então, status eu vou colocar aqui um lookup manual. Vou dizer que pago vai ser -1, que no caso seria um true. E pendente vai ser 0. Então, pago vai ser -1 e pendente vai ser 0, tá? Vou pedir para utilizar um título de negação, que é para o campo vir vazio em vez de vir com o valor pago em primeiro ali. Agora sim, deixa eu só atualizar aqui de novo, recarregar. Então ele veio aqui com vazio, aí tem o pago pendente. Vamos lá de novo. Aluguel, 10 de março de 2017, valor 1.200. Status pendente. Incluir, vou incluir outro aqui, carro 12/03/2017, valor, sei lá, 2.300, status pago. Mais um, vou colocar luz, vencimento 05 de março de 2017, valor R$ 99,00, status pago. Vou adicionar agora telefone, vencimento 10/3/2017, valor R$ 100,00, status pendente. Tá, então adicionei aqui alguns valores só para a gente poder ter, tá? Vou vir aqui na minha consulta, módulos da grid, vou desabilitar o filtro, o detalhe, o resumo e o gráfico. Que eu quero só a consulta. Nesse exemplo aqui eu quero só a consulta, então eu não preciso ter aquelas informações lá, tá? É só para não ficar ocupando espaço na tela. Então a gente tem aqui só o botãozinho de editar, que a gente vai editar o registro quando clica, ó, ele vem para a gente editar o registro. Esses botões aqui eu vou tirar também, a ordenação eu vou tirar e o ID eu vou ocultar. Então vou vir aqui editar campos, o ID não vai ser mostrado. Na barra de ferramentas eu vou tirar o Quick Search, vou tirar todos estes valores aqui, vou deixar somente botões do formulário e o botãozinho de sair. Embaixo eu vou tirar o escolher registro, vou lá no mobile e vou copiar do desktop. Na ordenação, que no caso é isso daqui, ó, essa ordenação aqui eu não quero, vou tirar também para não ficar muito feio, que eu não gosto de usar. E agora sim, executei de novo. Agora ele está mais bonitinho, tá? Então, se eu clicar aqui, ele vai para o novo. Se eu clicar aqui, ele vai editar. Agora, vamos ao que interessa. Bom, vamos criar aqui um botãozinho do tipo Run. Tá? Então, vou vir aqui. Vou chamar esse botão de aprovar.
Esse nome vocês podem dar o nome que vocês quiserem, tá? Ele vai ser do tipo rum, não sei como é que fala. E vai ser na mesma janela. Aqui dentro eu não vou colocar nada, tá? Isso aqui fica a critério de vocês, tá? Eu não vou colocar nenhum código porque o que eu vou fazer aqui não é com relação ao código PHP que o botão vai executar, é com relação ao JavaScript que vai fazer a soma desses valores aparecer lá em cima, tá? Então, vou executar aqui só para que vocês possam ver que ele já mostra aqui o checkbox, tá? Então, ele está mostrando aqui o checkbox. E quando eu clico no aprovar, ele vai executar o evento em todos os checkboxes que eu marcar. Tá? Agora que a gente vai começar a mexer com o código. Então, vamos lá. Esse status aqui eu vou deixar do jeito que tá. Isso aqui não é importante agora. O importante é o seguinte, na consulta, para que possa acontecer a soma da forma que a gente quer, o campo valor não pode ter o símbolo monetário na frente. Então, se você quiser dizer que o valor ele é em reais, em dólar ou peso, sei lá o que você quiser falar aí, você vai ter que colocar aqui em cima. Por exemplo, aqui onde tem valor, eu poderia colocar o seguinte, para dizer que é em reais. Valor RS. Aí eu vou executar e ele vai mostrar aqui para mim que é em reais, tá? Então isso aqui é uma forma de vocês definirem que é real ou que é dólar. Porque você não vai poder colocar o símbolo monetário aqui dentro. No caso, você até poderia colocar, mas você vai ter um trabalho a mais para depois tirar esse símbolo monetário da string que vai receber esse valor aqui. Tá? Então é melhor não colocar para você não ter mais trabalho. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou vir aqui no meu cabeçalho, layout, cabeçalho e rodapé. Aqui dentro do meu cabeçalho eu vou dizer o seguinte. Na linha 1, coluna 1, eu tenho o título, que no caso é esse título aqui. Tá? Na linha 2, na linha 1, coluna 2, na verdade, eu tenho a data. Então, linha 1, coluna 2, eu tenho a data. Aqui onde eu tenho a data, eu vou trocar. Eu vou colocar valor. E aqui eu vou colocar soma. 2 pontos. Depois de soma, eu vou criar um span, que já entra um código HTML. Então, um span. Vou dar um ID para esse span. O que é um ID? É um código identificador, como se fosse um código-chave primária de uma tabela. Tá? Então, aqui é um ID identificador, ou seja, eu só posso usar esse ID para esse span, não posso repetir esse ID em lugar mais nenhum. Tá? Então, esse ID vai se chamar... Deixa eu ver um nome que dê para colocar. Vou chamar ele de valsoma. Vou chamar ele de valsoma. Então, val-soma. Vou colocar aqui dentro 0 e vou fechar o span. Tá? Então, essa parte aqui é um código HTML. Para quem sabe HTML, sabe que aqui a gente está criando, digamos que um parágrafo, uma linha de texto com o valor 0. Esse valor aqui é o valor que vai ser alterado através do JavaScript, tá? Passando o valor pelo ID. Então, a gente vai dizer que no ID tal, o valor 0 vai ser atualizado. Então, feito isso aqui, a gente vai executar e já vai ter aqui, ó, soma 0. Tá? Deixa eu trocar esse título aqui. Vou colocar aqui, colocar exemplo, soma, valores. Vou colocar só esse nome. Vou atualizar de novo, exemplo, soma valores e a soma, tá? E no caso aqui a gente vai fazer receber a soma. Deixa eu ver por que ele não recebeu o 0. Linha 2, tá, vamos colocar aqui de novo então. Val soma 0, soma span, executar. Pronto, soma 0. Tá? Agora a gente vai fazer o quê? Depois que a gente definiu aqui em cima, tá? Que é aqui que vai ser atualizado, eu vou para o meu famoso inspecionar elemento e vou fazer o seguinte, eu preciso saber qual que é a classe ou o ID desse objeto checkbox. Então, vou vir aqui no elementos, vou pegar aqui a setinha de inspecionar, tá? De selecionar, vou vir aqui em cima. Cliquei aqui, ele vai mostrar para mim no código qual que é o input que recebe o clique, tá? Então, notem que é esse daqui, ó. Selecionei aqui e ele mostrou aqui para mim aqui em cima, tá? Então, o que que acontece? Esse input, ele tem um ID, que se chama nm_ck_rum1, e se eu for no checkbox de baixo, ele vai ter um ID diferente, então o final do ID é 2.
Por quê? Porque o ID é único, eu não posso repetir ele. Mas a classe é a mesma da outra classe, é a mesma do outro checkbox de cima. Então a gente tem aqui checkbox 2, a gente tem SC, UI, check, RAM. Se a gente for no de cima, notem que vai ter a mesma classe. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar em cima dessa classe. Por quê? Porque quando eu clicar em qualquer um deles, eu quero executar um evento. Então, eu preciso pegar a classe que une todos eles. Então, essa classe aqui é utilizada em todos os checkbox. Tá? Então, eu vou copiar essa classe. É ela que eu vou utilizar. Agora, o que eu vou fazer? Dentro da consulta, para que eu possa executar um código JavaScript, jQuery, eu preciso colocar o JavaScript no evento onFooter. Inclusive, quando a gente utiliza esse código JavaScript, jQuery, fora do script case também, numa aplicação PHP normal, que a gente usa com código mesmo, é sempre bom a gente colocar o JavaScript no final do código, tá? Então, a gente coloca todo o código HTML e no final a gente coloca o JavaScript. No script case funciona da mesma forma, a gente vai colocar todo o código nesses eventos de cima, e no onFooter, que é o rodapé, é onde a gente coloca o JavaScript. Porém, para que o onFooter funcione, a gente precisa habilitar o rodapé. Então, eu vou clicar aqui em exibir rodapé sim. Não preciso passar nenhuma variável, porque não vai mostrar nenhum valor, eu apenas preciso que ele esteja habilitado para que o meu evento possa funcionar. Então, habilitei aqui, agora eu posso ir lá no meu evento onFooter, vou salvar. Aqui no onFooter, o que eu vou fazer? Fecho o PHP, abro o script, depois eu fecho o script novamente e abro o meu PHP. Então, fechar o PHP para que eu possa iniciar um novo tipo de código e depois abrir o PHP para que o script case continue rodando o código dele. Tá? Se eu não abrir o PHP, vai dar erro, obviamente, porque o script case vai parar de executar o código, o próprio código dele. Então, aqui dentro é onde a gente vai colocar esse código agora. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, antes de eu começar um código JavaScript, eu preciso primeiro iniciar esse código. Para iniciar esse código, eu vou utilizar uma chamada inicial que eu nunca lembro como é que escreve, que é um document read. Esse código aqui é importante sempre para você iniciar um código JavaScript, jQuery dentro da tua aplicação. Então, você copia essa parte aqui, vai aqui, cola, e eu vou apagar esse console log porque não é o que eu vou utilizar, tá? Então, aqui dentro eu já posso começar a colocar o meu JavaScript. Tá, vou fechar esse aqui que a gente não vai mais usar. Bom, essa classe que eu peguei aqui, a gente vai utilizar ela agora como? Eu posso até fazer o seguinte, ó, como eu já mostrei para vocês em alguns outros vídeos, para quem me acompanha sabe, tá? Eu costumo fazer o teste, deixa eu jogar aqui pro lado, eu costumo fazer o teste sempre dentro do console. Depois que eu faço no console no caso eu digo aqui, tá? Depois que eu faço no console e eu vejo funcionar, eu jogo para dentro do script case. Então, o que eu vou fazer? Eu quero que a cada vez que eu clique num checkbox, ele execute uma função, um evento, alguma coisa. Então, eu vou fazer o quê? Isso aqui já é necessário ter um breve conhecimento em JavaScript ou jQuery, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Quando eu clicar na classe do checkbox, então, a classe do checkbox, clique, ponto e vírgula. Dentro do clique é onde eu vou executar a função. Então, function, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Opa, dei um enter, não era para ter dado enter. Tá, então aqui, ó, cifrão, abre e fecha parênteses. Dentro do parênteses eu vou colocar entre aspas duplas o nome da classe que eu vou utilizar para executar o evento do clique. Depois ponto clique, que no caso é a função do JavaScript ou do jQuery, ponto clique, abre e fecha parênteses para executar uma função dentro e essa função aqui é o que a gente vai executar dentro. Então, function, eu vou fazer o que? Eu vou dar um alert, só para que vocês possam ver funcionando. Então, vai dar um alert, vou colocar aqui, hello, humano. Dei um enter, agora vamos ver se ele vai funcionar. Então, eu cliquei aqui, ele me deu um alert, hello, humano. Vou clicar aqui no do telefone, ele trouxe para mim um alert também.
Ou seja, toda vez que eu clicar num checkbox, ele vai executar o que eu mandar dentro do código, tá? Então, essa parte aqui já tá ok, já posso copiar ela e jogar aqui dentro. Vou só identar e vou deletar isso aqui. Depois de feito isso, eu preciso ver o quê? Eu preciso verificar se o checkbox ele vai estar flegado ou não, ou seja, ele está checado ou não. Por quê? Porque se ele tiver checado, eu vou somar. Agora, se ele tiver checado e eu clicar para ele deschecar, eu vou ter que subtrair. Então, eu preciso ver se ele está somado ou não, se ele está flegado ou não. Para isso, eu vou fazer o seguinte, vou dentro do código direto e vou fazer um if. Então, if, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Dentro do if eu vou colocar o quê? Cifrão, abre e fecha parênteses, this. O que é o this? O this quer dizer que eu estou me referindo ao elemento principal. Então, this, então, nessa classe aqui, neste elemento aqui, eu vou fazer o quê? Ponto prob, prop, na verdade, prop. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai verificar se o meu checkbox é checado. Então, checked. Opa. Checked. Então, ele vai fazer o quê? Nessa classe, ele vai verificar se está checado ou não. Se este retorno aqui for true, quer dizer que está checado. Então, eu vou fazer agora o seguinte, eu vou colocar no console para ele me mostrar a mensagem direto no console. Então, aqui, se ele for checado, eu vou botar flegado, else, console log, vazio. Então, o que acontece? Se eu clicar, ele vai estar flegado. Se eu desclicar, ele vai estar vazio, tá? Vou executar novamente. Vou vir aqui na consulta, vou limpar isso aqui, para que a gente possa ver executar de novo. Ó, limpei e vou clicar. Flegado, vazio. Flegado, vazio, tá? Então, aqui você vê que ele vai... Vou tirar esse reserve log aqui. Ó, ele está mostrando aqui, ó, flegado, vazio. Então, se eu selecionar, ele vai mostrar que está flegado. Se eu desselecionar, ele vai ficar vazio, tá? Vamos continuar, então. Depois de feito isso, a gente vai fazer o quê? Eu vou voltar aqui no inspecionar elemento. Para que eu possa pegar a linha identificadora, deixa eu só arrumar aqui. Para que eu possa pegar a linha identificadora da onde eu estou clicando, eu vou precisar pegar o ID dessa linha. Então, eu vou vir aqui, vou clicar aqui. Essa TR aqui é a TR responsável pela linha. Deixa eu descer de novo, que eu acho que fica melhor. Essa TR aqui, então, ela é a TR responsável pela primeira linha, tá? Se eu vier, vou minimizar aqui e vou na TR de baixo. Essa TR de baixo é responsável pela segunda linha, terceira e quarta. Então, cada TR dessas é uma linha, tá? E cada TR dessas possui um ID, que é esse ID aqui, ó, SC_Ancor1. Se eu for na TR de baixo, SC_Ancor2. Como eu já tinha falado, o ID nunca repete. Tá? Então, a gente precisa pegar esse ID aqui para a gente poder depois chegar no valor. Porque a gente vai fazer o quê? Eu estou aqui, eu vou na linha, no caso, vou mostrar para vocês aqui direitinho. Estou aqui no checkbox, tá? Aqui é o checkbox e aqui... Cadê? E aqui é a minha linha. Então, eu estou aqui no input, eu preciso vir aqui para depois eu vir aqui no valor. Tá? Então, de novo, eu estou aqui, eu vou para a linha para depois eu chegar no valor. Tá? Como que eu vou fazer isso? Primeiro, para eu ir até a linha, eu preciso voltar para trás, ou seja, eu preciso encontrar o meu elemento pai. Então, se eu estou dentro do input, o elemento pai do input é o TD.
Depois, qual que é o elemento pai do TD? É o TR. Pronto, é aí que eu preciso. Tá, mas e aí como é que eu vou chegar no elemento pai? Bom, a gente tem uma função, um método dentro do jQuery que ele faz isso, que é dessa forma aqui, ó. Vou mostrar para vocês dentro do console. Como é que eu vou fazer? Cifrão, tá? Abre e fecha parênteses. Aqui dentro eu vou colocar aquela classe lá, então, ponto, deixa eu apagar isso aqui, que eu vou usar só a classe, ponto a classe, depois ponto parent. O que que o parent vai fazer? Vai voltar um elemento para trás, ou seja, ele vai pegar o meu elemento pai daquilo que eu estou definindo. Então, eu quero ir no elemento pai da classe, e depois eu quero ir no pai do pai da classe. Digamos que seja assim, para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Depois disso, eu vou botar para mostrar aqui na tela para vocês a TTR, e aqui dentro ID. Então, eu vou no elemento pai do pai e vou mostrar o ID para vocês verem, tá? Vou dar aqui um console para que ele mostre aqui mesmo no console log. Então, console log. Cliquei, ele trouxe para mim aqui aquele ID lá que eu mostrei para vocês, SC Ancor 1. Como eu estou mostrando aqui uma classe que ela é uma classe usada em todos os checkboxes, ele vai trazer para mim o primeiro, tá? No caso, se eu definir uma classe específica, ele vai trazer para mim o que eu for clicado, o que for clicado ou definido, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Quando eu clicar no checkbox, ele vai trazer para mim, no caso aqui eu vou utilizar this, tá? Ali eu coloquei a classe direto que eu estava usando dentro do console, no caso aqui eu vou utilizar this, porque eu já estou definindo aqui em cima qual é o elemento que eu estou usando. Eu quero usar o mesmo elemento, então this, deixa eu até fazer o seguinte, vou dar um espaço aqui para ficar mais fácil de entender. Então, dei o espaço aqui, tá? Então aqui é o if, ó, o if começa aqui e termina aqui. Aqui já está o código, então eu quero pegar o ID do elemento pai do pai deste elemento aqui, dessa classe aqui que eu estou selecionando. Ponto e vírgula, eu vou colocar isso para mostrar no console também. Console log. E vou mandar executar. Já executei aqui, vou limpar aqui, ó, e vou atualizar não, vou clicar aqui no checkbox. Deixa eu botar um pouquinho mais para baixo. Vou clicar aqui no checkbox do aluguel, ele vai trazer para mim o ID da primeira TR. Vou clicar no checkbox da luz, ele vai trazer o ID da terceira TR. E assim vai, quarta e a segunda. Se eu adicionar mais um aqui, novo, vou colocar aqui água. Data de vencimento 15/03/2017, o valor está R$20 só, status pendente, incluir. Então agora a gente tem a quinta linha. Vou apagar aqui, vou clicar na quinta linha, ele trouxe para mim a quinta linha também. Tá? Então conforme eu vou clicando, ele vai trazendo para mim o ID da linha que eu estou clicando. Tá? Bom, agora que eu já cheguei na linha, eu preciso ir no valor. A linha já foi mais fácil, né? Então agora eu preciso ir no valor. Como que eu vou ir no valor? Vamos lá então. Para eu chegar no valor, eu vou ter que fazer o seguinte. Vou tirar isso aqui daqui. E vou criar uma variável para esse valor aqui, para esse ID que a gente pegou. Então, var, eu vou chamar de elemento pai. Então, esse aqui é o elemento pai, no caso, a TR da nossa linha, o ID da nossa linha, tá? Var elemento pai. Então, essa variável aqui vai receber o ID que a gente pegou ali. Agora, eu preciso criar uma variável chamada elemento filho. Então, var elemento filho. Essa variável aqui vai receber agora este valor aqui, que é o valor que a gente vai fazer a soma depois. Tá? Então, eu vou voltar aqui. O elemento filho, como que a gente vai fazer para pegar? Bom, para pegar esse elemento filho, a gente vai ter que usar um direcionamento para a gente chegar primeiro aqui, ó. Então, vou lá mostrar para vocês como é que vai funcionar.
eu tô aqui na TR, tá? E eu quero chegar nesse valor aqui. Então, eu preciso fazer o quê? Eu vou definir o ID primeiro, depois eu vou direcionar para a classe CSS valor gridline, e depois eu vou direcionar para o span, porque no caso eu quero pegar o valor do span. Tá? Isso aqui, se você não entende muito bem, é bom que você dê uma estudada em HTML, CSS, JavaScript, porque é muito importante você entender isso para que você possa saber qual é a lógica de eu estar fazendo isso, de eu estar direcionando para uma classe, de um ID para uma classe, de uma classe para uma tag, para eu conseguir pegar um valor. Tá? Então, o básico que você precisa saber para fazer isso é HTML. Se você não souber HTML, não souber CSS, você não vai conseguir fazer quase nada. Tá? Mas eu estou explicando aqui para vocês. Espero que vocês entendam. Se vocês não entenderem, vocês podem deixar também aí as dúvidas na descrição do vídeo. Tá? Então, vamos de novo. Eu estou na TR. Da TR, eu vou para a classe, que no caso é a coluna. Eu vou para a classe CSS valor gridline. E da coluna, eu vou para o span, que é onde está o meu valor. Tá? Então, para eu fazer isso daqui, eu vou fazer o quê? Eu preciso, no caso, fazer isso daqui. Ó. Eu vou fazer aqui no console para que vocês vejam funcionar, tá? Bom, abre aspas duplas. Eu vou definir primeiro o meu ID. Então, vou copiar esse valor aqui primeiro. Vou usar esse daqui mesmo como exemplo. O meu ID. Do meu ID da minha linha, eu vou para a minha coluna. Qual que é a classe da minha coluna? É essa daqui. Então, vou vir aqui, Ctrl C. Vou depois aqui, esse sinalzinho de maior que eu estou usando para direcionar. Então, do ID, eu quero ir para outro lugar. Então, esse outro lugar é a minha classe. Vou usar um ponto, porque é uma classe. Então, esse primeiro aqui é um ID, eu usei um sustenido. O segundo é uma classe, eu vou usar um ponto. Então, do ID eu vou para a classe. E da classe eu vou para o span. Ok? Ponto. E aí eu vou usar um txt. .txt para eu pegar o valor desse span. Vou mandar dar um console log também, que eu quero que ele mostre aqui para mim, vou dar um enter. Pronto, ele mostrou aqui para mim 1.200, que é exatamente o valor que eu tenho aqui na primeira TR. Tá? Agora, se eu mudar isso daqui e colocar, vamos supor que eu vou colocar aqui o ID da linha 3. Vamos ver quanto que ele vai trazer para mim. 99, que é o valor que eu tenho aqui. Tranquilo? Então, até aí tá fácil, né? Então, é exatamente este código aqui que eu vou utilizar para pegar o elemento filho. Porém, esse ID aqui não é fixo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro concatenar o caminho, no caso este caminho aqui, para depois eu pegar o texto do caminho. Então, para eu concatenar esse caminho aqui, eu vou fazer assim. Vou apagar isso aqui. Esse valor aqui, a gente já viu que é o que ele traz aqui pra gente, né? SC underline ancor 1. Porém, o jogo da velha, o sustenido, ele não vem na frente. Então, esse valor aqui a gente vai ter que concatenar. Então, aspas duplas, o jogo da velha, aspas duplas de novo, o sinalzinho de mais, que é pra gente concatenar um valor em JavaScript. Esse valor aqui eu vou deletar porque ele não é o valor fixo. No lugar dele, eu vou colar a variável elemento pi, que é a variável que vai conter o nome do ID. Então, aqui eu vou substituir pelo ID elemento pi. Pelo ID não, pela variável elemento pi. Depois, sinal de mais, de novo, para concatenar. E aspas duplas para eu seguir concatenando aqui até o final. Depois, ponto e vírgula. Então, aqui eu tenho o caminho, tá, do meu elemento filho. Agora, eu tendo o caminho do elemento filho, eu vou pegar esse valor do meu elemento filho, que é o que a gente vai utilizar para fazer a soma lá. Então, esse nome aqui, essa variável eu vou dar um outro nome. Eu vou chamar de valor selecionado. Então, este valor selecionado vai ser o quê? Vai ser o meu elemento filho, que é o caminho. Tá? Então, eu defini o caminho aqui em cima e vou colocar o caminho aqui dentro. Então, elemento filho
ponto txt. Então, o valor selecionado, ele já vai trazer para mim o valor que eu tiver aqui dentro. Vou fazer o seguinte de novo aqui, vou dar um console log nessa variável valor selecionado. Console log. Vou executar. Vou limpar aqui, tá? Para que a gente possa... É porque eu botei o preserve log, daí ele vai ficar sempre salvando ali o que a gente já fez. Então, limpei, vou clicar no aluguel, 1.200. Vou clicar no telefone, 100. Vou clicar no carro, 2.300. Beleza? Então, aqui a gente já tem os valores que a gente precisa, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o valor existente, ou seja, o valor da soma. Mas eu vou fazer uma coisa aqui primeiro que está me incomodando. Vou vir aqui no cabeçalho rodapé e vou tirar aqui da linha da coluna 2, vou colocar vazio e vou usar na coluna 1 mesmo. Já pegou ali bonitinho os 2 pontos e o 0. Vou inspecionar o elemento aqui de novo. Então, com este código aqui, a gente vai obter o valor que está no título ali na soma. Então, vou vir aqui no footer e vou dizer que, criar uma variável, logicamente, valor existente vai receber este valor aqui. Feito isso, então eu já tenho o valor selecionado do checkbox, de acordo com todos esses caminhos que eu peguei aqui em cima, e eu já tenho o valor existente ali no meu título, que é o que a gente vai utilizar para somar. Tá? Agora, o que que acontece? Eu fiz, por requisição Ajax, essa soma dentro de uma aplicação Blank que eu criei para efetuar a soma. Por quê? Caso vocês queiram, a cada vez que clique aqui, efetue a soma e algum evento no banco de dados, na tabela que eu sei que sempre tem alguém querendo salvar alguma coisa no banco de dados, então eu fiz dessa forma. Cada vez que você clicar aqui no checkbox, ele vai fazer uma requisição Ajax, vai numa aplicação PHP, vai executar o que você quer que execute e vai voltar retornando a soma e atualizando aqui em cima. Tá? Então, como que eu fiz essa requisição Ajax? Eu já tenho esses valores aqui, tá? Então, vou fazer o que agora? Eu vou fazer requisição Ajax. Isso aqui também já é um pouco mais avançado, tá? Mas vamos lá. Então, cifrão Ajax, que é a requisição Ajax. Dentro aqui, abre e fecha chaves. Aqui dentro das chaves eu vou colocar o quê? Quais são os parâmetros que eu vou passar para essa requisição? URL. Para eu ter essa URL, eu preciso criar uma aplicação Blank. Então, eu vou vir aqui, eu vou criar essa aplicação Blank. Vou chamar este Blank de Blank Cálculos. Tá, então, este daqui vai ser o nome do meu Blank. Vou mandar criar. Beleza, criou. Aqui dentro eu vou fazer o quê? Eu vou só colocar um eco. Então, eco hello humano de novo, que eu adoro falar isso. Então, eco hello humano. Tá? Vou gerar a aplicação. Eu preciso gerar ela para que ela comece a existir, né? Então, gerei a aplicação, ele vai salvar aqui para mim o código-fonte. Depois de salvar o código-fonte, eu vou voltar na minha grid. Aí sim eu já tenho a URL que eu preciso fazer a requisição, tá? Então, a minha URL vai ser o quê? Entre aspas simples, o caminho da Blank. Então, ponto, barra, o nome da Blank, que no caso, toda vez que a gente cria uma aplicação, o script case cria uma pasta e dentro dessa pasta um arquivo com o nome da pasta. Então, a gente vai definir aqui Blank underline cálculos, que é a pasta, depois a mesma coisa, Blank underline cálculos.php, que é o arquivo.
Então, esta é a URL que a gente vai fazer a chamada. Vírgula. Agora eu preciso passar o data. O que é o data? O data são as variáveis que eu quero passar para dentro do meu PHP lá. Então, aqui no data eu vou passar o quê? Dentro de chaves, eu vou falar assim, eu vou passar o valor A. O que é o valor A? O valor A é o valor selecionado. Depois, vírgula, o valor B é o valor existente. E eu ainda vou passar uma outra variável que vai ser operação. E aqui, nessa parte do if aqui, eu vou passar o valor soma. Então, soma. Por quê? Porque quando eu tiver no else, não vai ser soma, vai ser subtrai. Então, essas mesmas configurações que a gente está fazendo aqui, vão ser as mesmas configurações do else. Porém, a única coisa que vai alterar vai ser isso daqui. Em vez da operação ser soma, vai ser subtrai. Tá? Mas vamos deixar assim por enquanto. Então, aqui eu já tenho isso. Depois de passar os valores, eu vou colocar uma vírgula e vou passar o type. O type é o quê? O tipo que eu vou passar lá para dentro. Então, o tipo vai ser o quê? Get ou post. Nesse caso, vai ser post. Então, aspas simples, post, vírgula, data type. O data type é o tipo de retorno que eu quero ter. Então, o meu tipo de retorno vai ser texto, vírgula, success. O que é o success? Success é o que vai acontecer se essa minha requisição Ajax for efetuada com sucesso. Então, no retorno com sucesso, eu vou criar uma function que vai me trazer um data, no caso um data é um valor, tá? Uma variável, abre e fecha parênteses, e dentro dessa função eu vou mandar já atualizar esse valor aqui. Então, se para eu pegar o valor da soma eu utilizei isso daqui, para eu atualizar o valor da soma vai ser exatamente a mesma coisa, só que ao invés do text com o parâmetro aqui vazio, eu vou passar o valor que vai voltar da função. Então, eu vou utilizar a mesma coisa, só que aqui eu vou passar data. Então, é isso. Bom, vou fazer o seguinte já. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Este valor aqui, ele é um valor do tipo string, ele é um texto. Para eu conseguir fazer a soma dele, eu preciso converter ele para número. Tá? Então, como que eu vou fazer para converter ele para número? Primeiro, eu vou ter que fazer o quê? Aonde tem ponto, eu vou tirar o ponto, e aonde tem vírgula, eu vou trocar por ponto. Por quê? Porque a gente tem um valor assim, ó. Vou colocar aqui no meio do Ajax. A gente tem ali na tela um valor assim, ó. 1000, deixa eu ver como é que tá aqui, 1.200. 1.200. Tá? Eu preciso que ele fique dessa forma aqui. 1200. No caso, se for um milhar. Agora, se for uma casa, um milhar com um decimal, por exemplo, de 1200 com 25, ele vai ficar 1200.25. Essa é a forma correta que eu preciso ter para eu poder fazer a soma dos valores, tá? No caso, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, dessa forma que eu estou utilizando, eu preciso que o meu valor seja formatado dessa forma aqui. Tá? Então, para isso, eu vou fazer o quê? Deixa eu só pegar um código que eu tenho aqui pronto, que eu vou adicionar no valor selecionado. Então, vou vir aqui, deixa eu pegar um código aqui. Então, aqui no valor selecionado, eu vou fazer o quê? Antes do meu cifrão, eu vou colocar um parênteses, abre parênteses, e depois do meu text, abre e fecha parênteses, eu vou colocar isso daqui, ó. Fecha parênteses, tá? Então, eu abri parênteses, colei isso daqui, digamos, né? Vou recortar aqui para vocês verem, ó. Abri parênteses e colei isso daqui. Por que eu abri parênteses e colei isso daqui? Porque primeiro eu quero que execute isso daqui. É como se fosse uma operação matemática. Eu tenho um parênteses com uma multiplicação,
e depois um parênteses com uma subtração. Eu quero que execute o primeiro parênteses com a multiplicação e depois o outro. Tá? Então é praticamente a mesma coisa. Então eu coloquei esse código dentro do parênteses, porque eu quero que ele seja executado primeiro. Depois que eu obtiver o valor, aí eu quero dar um replace. Então o replace eu vou fazer o que primeiro? Eu vou trocar o ponto por vazio e depois eu vou trocar a vírgula por ponto. Tá? Esse mesmo código aqui é o que eu vou utilizar aqui embaixo. Então, vou copiar aqui até antes do text, tá? Vou colar aqui e vou abrir um parênteses aqui no início. Tá? Para vocês não se perderem, recorta o código antes de vocês mexerem, tá? Então, assim, ó, faz o seguinte primeiro, recorta isso aqui, salva aqui embaixo, cria um comentário, salva aqui embaixo, e depois cola o código, que é abre e fecha parênteses e cola esse código aqui. Tá? Então, primeiro faz isso daqui. Depois que isso daqui estiver pronto, aí você vem aqui, recorta esse código, claro, sem o ponto e vírgula, e cola aqui dentro. Vou apagar isso aqui já. Então, feito isso aqui, eu já tenho os números formatados. Depois de fazer isso daqui, eu já tenho como fazer a soma lá dentro do meu blank. Aí, para eu fazer a soma no blank, como que eu vou fazer? Deixa eu já fazer o seguinte, eu vou copiar esse código e vou colar já aqui no meu else. Então, vou dar aqui uns espaços e vou colar aqui no else. Tá? Só que aqui onde tem soma, eu vou chamar de subtrai. Beleza? Vou salvar esse código. Vou dar um executar aqui, vou executar a aplicação. Ele executou a aplicação, tá? Observem aqui no console log. Vamos ver o que ele vai trazer no console log. Cliquei. Ele não trouxe nada, deixa eu ir no network. Peraí, XHR, tá aqui. Deixa eu ver como é que eu diminuo isso aqui. Tem que aumentar mais, eu acho. Ó, aqui no meu network, ó, que é onde eu vejo as requisições, eu coloquei em XHR, tá? Eu vou fazer de novo. Eu vou recarregar aqui, vou apagar o que tem. Estou aqui com o XHR habilitado, tá? E vou clicar no aluguel. Ele fez a requisição, tá? Da aplicação que a gente definiu, blank, underline, cálculos PHP. Eu vou clicar aqui e no response ele vai trazer para mim o que tiver lá dentro da aplicação. No caso, eu dei um echo, hello humano. Se eu clicar no luz, ele vai fazer uma outra requisição, eu vou clicar na outra requisição e vai ter a mesma coisa. Tá? Então, o que acontece? A minha requisição Ajax já está funcionando. Ele já está vindo aqui dentro do blank e já está me dando o meu echo tranquilo. Tá? Se eu vier aqui no grid, deixa eu até ver aqui em cima, ó, no soma, tá vendo que ele já atualizou também o valor? Então, não precisaria nem ter vindo aqui no network para eu poder ver. Ó. Aqui no próprio soma ele já atualizou para mim. Então, eu cliquei aqui e ele atualizou para hello humano. Tá? Então, agora falta só a gente fazer o cálculo dentro do blank. Como que eu fiz esse cálculo? Esse cálculo vocês vão fazer da forma que vocês quiserem, tá? Este é só um exemplo. Bom, como eu passei 3 valores para dentro do blank pela requisição Ajax, eu preciso receber esses 3 valores. Então, eu vou chamar assim. O primeiro valor, seu valor 1. Este valor 1 vai receber post, valor A, que foi o que a gente passou lá dentro, que está aqui, ó, grid títulos. Ó, valor A. O valor A é o que, então? O valor A é o valor selecionado. Eu vou até fazer assim, ó. Valor selecionado, copiei. Então, em vez de ser valor 1, vai ser valor selecionado. Depois, a gente vai ter o valor existente. O valor existente vai ser o mesmo post, porém B. Depois, a gente vai ter a operação. A operação vai ser post também, só que em vez de valor A ou B, vai ser operação. Beleza? Então, aqui eu já peguei os 3 valores da minha requisição Ajax. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um if para verificar se a minha operação é soma ou subtração. Então, if, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, variável operação, igual, soma. Então, se a minha variável operação for igual soma,
eu vou somar esses valores. Então, eu vou criar uma variável chamada soma. Essa variável soma vai receber o quê? O meu valor existente mais o meu valor selecionado. Ponto e vírgula. Depois, eu vou fazer o quê? Eu já vou formatar esse valor soma para que ele volte para mim com duas casas decimais e o ponto e a vírgula no lugar certinho. Então, para isso, eu vou usar a função numberFormat do PHP, passando a variável soma, dizendo que eu quero duas casas decimais. Os decimais eu vou separar por vírgula e o milhar por ponto. E aqui ele já vai trazer para mim formatado. Até inclusive, se eu quiser aqui, eu posso até fazer assim, ó, concatenar um cifrão com o valor. E aí ele vai trazer para mim o cifrão, RS, né, no caso de real, e o valor, tá? Mas eu vou deixar sem isso aqui, que eu acho que vai ficar meio feinho. Se não for soma, no caso vai ser um else. Se não for soma, ao invés de somar, ele vai subtrair. Então, opa, apaguei. Vai ser o mesmo cálculo, só que ao invés de somar aqui, ele vai subtrair. Depois de feito o cálculo, eu vou dar um eco soma. E ele vai trazer para mim o valor que vai ser somado aqui em cima, tá? Deixa eu gerar a aplicação para não ter que executar. Gerei a aplicação e agora eu vou executar a minha grid títulos novamente. Vou fechar aqui o console, então eu tenho valor 0, vou clicar no aluguel 1.200, vou clicar no carro 3.500, vou clicar no telefone 3.600 e agora eu vou tirar o aluguel 2.400. Tá? Então aqui já está acontecendo o que a gente precisava que acontecesse. Então eu seleciono o checkbox, ele soma, se eu tiro o checkbox, se eu desmarco o checkbox, ele subtrai. Tá? Bom, é isso. Não é fácil, não é difícil, é mais ou menos, tá? É um nível médio. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que seja útil. No próximo vídeo eu vou usar essa grid aqui como exemplo, que é onde eu vou mostrar a terceira parte de mensagens customizadas. Acredito que vocês vão gostar também. Então fica ligado no canal. Até o próximo vídeo e obrigada pela atenção.